E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, bem como eu espero que vocês estejam tendo um excelente início de ano. Hoje eu lhes trago para alegrar esse janeiro de 2026 uma partida extraordinária que foi jogada entre Vassil Ivanchuk e Danil Dubov no Campeonato Mundial de Rápidas de 2025. Toda vez que o Mikhail Tal Moderno Dubov joga uma partida e ele tá num dia inspirado, nós devemos estudar essa partida, ainda mais quando é contra o absolutamente lendário jogador Ivanchuk, o único jogador que era temido pelo Kasparov. Vamos lá, o Ivanchuk começa com o peão em D4 e o Dubov joga peão em D5. Vem o gambito da dama, que é prontamente recusado com E6, cavalo C3 e aqui o Dubov joga bispo na casa de B4, cravando o cavalo e, de certo modo, aliviando a pressão que o cavalo coloca no peão da casa de D5. No entanto, a ideia do bispo B4 é um pouco mais interessante do que você pode imaginar de cara, né? Essa cravada no cavalo tem uma intenção bem maléfica no próximo lance. Vem cavalo em F3 e agora o Dubov demonstra por que exatamente ele cravou o cavalo. Ele cravou o cavalo para aceitar o gambito, ele joga D por C4. Mas espera aí, o gambito da dama não é um gambito que você normalmente aceita, porque na linha do gambito aceito, vamos à linha tradicional, onde se você aceitar o gambito de cara, quando o jogador de branca joga peão em E3, por exemplo, ameaçando o peão, você não consegue manter esse peão e ele vai desenvolver com o tempo. Você gastou tempo tomando C4, ele vai jogar bispo por C4, ao mesmo tempo capturando um peão e desenvolvendo o bispo, e agora ele tem dois lances jogados a mais do que você na prática. E se você tentar manter o peão, jogar um B5, por exemplo, isso gera um enfraquecimento muito grande nas casas claras. Tem a ideia das brancas jogarem A4, C6, peão toma, e de repente dama em F3 parece que ganha a torre no canto. Então, na prática, o gambito da dama é um gambito que você muito raramente vai aceitar. Qual a ideia do Dubov, então, do bispo B4 para daí aceitar o gambito? Você vai ver, o Vassil Ivanchuk joga, é claro, peão em E3, visando calmamente recuperar aqui o peão, e aí vem a ideia do Dubov, peão em B5. Falando, nada disso, eu vou manter o meu peão. Não dá para você tomar de cavalo. Não existe cavalo por B5, uma vez, é claro, que o cavalo esteja cravado. E se jogar A4 e aquela mesma ideia, o Ivanchuk, é exatamente o que acontece. Ele joga peão em A4, vem peão em C6 aqui por parte do Dubov, e nessa posição, o Ivanchuk decide pressionar o ponto B5, resolvendo a cravada. Ele poderia tomar e tentar jogar ao longo dessa diagonal, mas na verdade não tem dama em F3, né? Então na partida o Ivanchuk vai tentar recuperar o peão de maneira diferente, ele joga bispo em D2, a intenção claramente é tomar. Quando toma de volta, cavalo por B5, então lida com a cravada, e o Dubov joga dama em E7, desenvolvendo de maneira que não haja ataque descoberto em cima do bispo sem defesa, uma vez que agora a dama defende o bispo. Vem A por B5 e antes de tomar de volta e permitir cavalo por, Danil Dubov toma o cavalo, as brancas tomam de volta e o Dubov toma de volta em B5, e basicamente o que o Dubov está dizendo é: e agora? O que você vai fazer? Eu catei um peão, e eu tô com um peão a mais. E você praticamente não tem nada pelo peão. Claro, você tem algumas peças melhor desenvolvidas, mas eu tenho essa saudável maioria de peões na ala da dama. Eu vou fianquetar meu bispo com bispo B7, eu vou jogar cavalo em F6, vou fazer o roque. E eu simplesmente tenho um peão a mais. O que exatamente você pretende fazer, Ivanchuk, para recuperar, ou pelo menos para me causar problemas por esse peão a mais? E o Ivanchuk responde com o peão em D5. O melhor lance, jogando para causar problemas. Abrindo a coluna D, liberando, na verdade, a casa de D4 com o cavalo, que é um ponto importantíssimo, por mais que não pareça, e, claro, ameaçando G7, que ganha um peão, e potencialmente, após o peão, ganha também a torre. Então, esse lance força o Dubov a defender o ponto G7, vem cavalo em F6, peão toma, bispo toma, e o verdadeiro motivo por trás do lance, o brilhante por parte do Ivanchuk, cavalo D4. E o objetivo do cavalo D4 é ameaçar dama em F3, e ao mesmo tempo controlar a casa B5, forçar aqui a defesa do peão e controlar o ponto C6 para deixar muito difícil do jogador de pretas desenvolver esse cavalo corretamente. Por que a gente não simplesmente joga peão em A6? Porque agora cavalo por B5 pode ser jogado tranquilamente, o peão de A tá cravado, a gente não pode tomar de volta sem perder a nossa torre. Então, na prática, depois do cavalo em D4, o que o Ivanchuk está fazendo é gerando uma série de ameaças. Primeiro, ameaça ganhar o par de bispos, ameaça o peão de B5, ameaça dama em F3,
E o Danil Dubov calmamente responde com o melhor lance bispo na casa de D7. Por que exatamente esse lance não perde o jogo instantaneamente para a ameaça de dama em F3 por parte do Ivanchuk? Porque aqui o Dubov ainda possui um último recurso, cavalo E4, se colocando no meio do caminho e impedindo a captura da torre. E o ponto aqui para o Ivanchuk, se dama em F3 fosse jogado, seria após o cavalinho E4 ter pressão de longo prazo ao longo dessa diagonal. No entanto, o Ivanchuk prefere jogar bispo em E2. E a intenção do bispo em E2 é a mesma, é jogar bispo na casa de F3. Já meio que antecipando o lance, o Dubov vai poder colocar o cavalinho em E4, ele faz o roque, o Ivanchuk faz o roque também, e vem o cavalinho em E4, o Dubov antecipa que a diagonal será utilizada, e ao mesmo tempo ameaça o bispo da casa de C3. Claro, provavelmente não vai ter cavalo por C3, né, por conta da ideia do jogador de brancos usar essa diagonal. Ainda assim, nós temos bispo em A5 por parte do Vassil Ivanchuk, evitando que a torre de F viesse para a casa de D8 e evitando qualquer tipo de gracinha em cima da dama. Esse foi o erro da partida, até aqui o jogo estava igual, como você pode ver a barrinha ao lado. A verdadeira ideia do Ivanchuk deveria ter sido bispo E2, dama bispo F3, né, dama C2, pressão no cavalo, pressão na torre, pressão no peão. No entanto, ele prefere manter o par de bispos e agora Danil Dubov, depois, né, de pegar um peão, aceitar um gambito que não se aceita normalmente, ficou com um peão a mais e está melhor. Danil Dubov joga cavalo em C6, então, preparando para trocar peças ao mesmo tempo que ameaça o bispo de A5. O Ivanchuk claramente está vendo o par de bispos como a verdadeira vantagem pelo peão, então ele tenta manter o par de bispos tomando o cavalo. Vem, bispo toma, e agora esse bispo alinhado aqui será um problema. Vem dama em D4 do Vassil Ivanchuk pressionando o cavalo. No futuro ele vai jogar bispo F3, torre em D1, ele aproveita que não dá para o Dubov ocupar a coluna D aberta, e torre em E8 então joga o Dubov, segurando muito bem o cavalo. Bispo em F3 joga o Ivanchuk, brigando aqui pela diagonal, e dama em B7 joga o Dubov, colocando a dama nessa diagonal. No entanto, como veremos no futuro, essa não é a ideia para o Danil Dubov. A ideia, na verdade, é muito similar. Você quer usar a dama e o bispo para tentar ameaçar mate ao seu adversário, mas não através dessa diagonal. Você vai ver que o Dubov vai rearranjar um pouquinho a posição dele nos próximos lances para finalmente conseguir o seu arremate. No entanto, né, você vai ver que esse foi o único erro cometido pelo Dubov na partida inteira. Vem torre em D1 e o Dubov joga peão na casa de H6, gerando um respiro para o seu rei. Vem bispo em E2 e nessa posição Danil Dubov joga a dama de volta para E7. A dama não estava em E7 e foi para B7, aqui o Ivanchuk provavelmente sentiu o cheirinho de uma proposta de empate. Então ele volta o bispo para a casa de F3. Provavelmente esperando que, como a pressão no cavalo aumentou de novo, vai voltar a dama para B7 e nós teremos uma repetição de lances. No entanto, não era dama B7 o caminho correto, mas sim dama em G5 o caminho correto. E nessa posição, muito provavelmente, Danil Dubov já viu a ideia vencedora, né? Depois do dama em G5, o Dubov provavelmente já calculou qual é o lance correto que vai vencer essa partida e é extremamente difícil das brancas pararem o lance. Branca joga um bispo na casa de C7, certo? Preparando para defender qualquer ameaça de mate na casa de G2 com bispo G3 e basicamente parar qualquer gracinha de bispo e dama mirando a casa de G2, que é claramente o foco das pretas, mas nessa posição, Danil Dubov está completamente ganho se, e somente se, ele encontra um lance extremamente lindo, né? Nessa posição, apenas um lance ganha, e é um lance brilhante, lindíssimo, maravilhoso. Eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem encontrar por conta própria e vejam se vocês são capazes de encontrar o lance genial que fez Danil Dubov ganhar de uma lenda. Nessa posição, Dubov joga cavalo em C3. Que lance espetacular! O que o cavalo em C3 está fazendo, né? Cavalo em C3 está colocando o cavalo em uma casa na qual ele pode ser capturado de duas maneiras diferentes. É claro, se você captura o cavalo, o que vai acontecer é bispo toma bispo em F3, ameaçando checkmate na casa de G2. E no caso de bispo G3, defendendo a ameaça de mate, bispo toma torre,
ganha a qualidade. E como o jogador de pretas já tinha a vantagem de um peão, que é o peão de C4 que foi gambitado no início da abertura, pretas têm a qualidade a mais, 3 peões contra 1 na ala da dama e uma vitória tranquila. Mas peraí, se não dá para tomar o cavalo, por que eu não posso tomar o bispo, né, na casa de C6? Se você tomar o bispo, na verdade, leva cavalo em E2 e perde a dama. E é isso que nós temos na partida. O Ivanchuk calculou e pensou, tudo bem, é um bispo e um cavalo pela dama, vale a pena. Vamos lá. Rei F1, cavalo por D4, torre por D4 e no final da linha, dama em C5 ataca aqui os bispos que estão alinhados, só que as pretas, as brancas saem tomando uma torre. Então vem bispo por A8, dama por C7, bispo em F3 e na verdade, se a gente for calcular certinho, né, o jogador de pretas tem dama por torre, mas as brancas têm um bispo a mais, né? É dama por torre, bispo e um peão para o jogador de pretas. Vem A5 por parte do Lubov, começa a avançar. A maioria de ala da dama, torre D1, torre em E7, evitando qualquer infiltração na sétima, torre D5 tocando o peão B4, torre B5 e peão na casa de C3 gerando para si, então um peão passado. Peão toma, torre C1 por parte do Ivanchuk, torre em E5 propondo aqui uma troca de torres e defendendo ali o peão de A, e foi nessa posição que Vassil Ivanchuk abandona a partida, uma vez que realmente não há nada a ser feito. A vantagem material é muito grande por parte do Dubov, além da vantagem material tem também 2 peões passados e, além de tudo, né, o Ivanchuk respeita demais o xadrez para seguir jogando em uma posição como essa. É sempre um grandíssimo prazer ver esses dois jogadores jogarem. Eu espero que vocês tenham curtido. Um feliz 2026 para todos, já que é o primeiro vídeo longo aí do ano. Um abraço e até a próxima!